todos. Esse é um evento muito significativo, não só para o IBMEC, mas para a comunidade acadêmica no geral. E esse é um evento que tem o patrocínio do IBMEC, o IBMEC está por trás, mas é um evento muito mais criado e organizado pelos alunos do IBMEC, pelo centro que representa os alunos de Relações Internacionais, que é o Caribe, o Centro de Representação Estudantil do IBMEC. Eu também agradeço os palestrantes, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer uma pessoa em particular, que é a Virginia Barbosa, que pensou esse evento de uma forma muito singular, né? Não é trivial organizar um evento como esse, porque envolve você colocar na mesma mesa, no mesmo debate, pessoas que pensam de uma forma um pouco diferente, talvez não tão diferente como o debate vai mostrar, porque muitas vezes aqueles que apoiam uma maior intervenção do Estado, uma menor intervenção do Estado, eles se aproximam em outros pontos, principalmente quando você pensa hoje o processo de integração regional, né? Na hora que você pensa maior intervenção do Estado, uma menor intervenção do Estado, e olha a Alemanha dentro da União Europeia, olha a Alemanha sozinha na União Europeia, a discussão pode se aproximar ou pode se distanciar. Então, acho que essa é a riqueza desse debate também, com essa variável integração regional. Mas eu quero agradecer muito a Virginia, em meu nome, como diretor da área de Relações Internacionais, e em nome do diretor acadêmico do IBMEC, que é o professor Fernando Schuller, porque a Virginia fez esse evento, ela concebeu do ponto de vista conceitual esse evento, foi à minha sala várias vezes, organizou, buscou o Caribe para auxiliá-la na organização dessa noite. Eu estou muito entusiasmado em ter uma aluna como a Virginia e alunos como os alunos do Caribe, que pensam o IBMEC de uma forma diferente do que foi a origem do IBMEC. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque não estou no IBMEC há tanto tempo, estou no IBMEC há 5 anos, e venho de uma outra formação, venho mais da ciência política, e percebo que o IBMEC está se abrindo como escola. Então hoje é possível, no curso de Relações Internacionais, no curso de Direito, e mesmo nos seus cursos, uma discussão, mesmo, pode parecer impossível, mas mais estruturalista do ponto de vista econômico dentro do IBMEC. Quer dizer, o IBMEC ainda é uma escola que tem uma origem no pensamento liberal, mas os alunos, os professores, os novos professores estão discutindo também outras correntes teóricas. Então eu agradeço muito a Virginia pelo que ela está fazendo pelo IBMEC, o IBMEC dessa forma se aproxima mais ainda da sociedade, da comunidade acadêmica. Vou dizer isso a toda a diretoria do IBMEC, inclusive ao presidente, ao Vandir Silveira, e vou abrir os trabalhos passando a palavra a Virginia, que vai apresentar tanto o mediador como os outros professores. Agradeço muito a aluna Virginia, ao Caribe e aos palestrantes aqui presentes, e principalmente aos alunos, que vejo que são alunos não só do IBMEC, como de outras universidades. Parabéns a todos, parabéns a Virginia. Oi, meu nome é Virginia Barbosa, eu organizei esse evento. Boa noite para todos, obrigada por terem conseguido vir apesar da chuva. A ideia de realizar todo esse evento começou com uma palestra, um debate exatamente como esse que eu vi em Londres, na London School of Economics, em julho. E estava tão interessante lá, eu pensei, bom, por que a gente não pode debater ele aqui no Brasil também? E é um tema atual que não vai interessar, não interessa só a alunos de economia e relações internacionais, mas também para todo mundo, todos os cidadãos, desde que fora da universidade, trabalhando ou como pesquisador, enfim. A gente espera que vocês aproveitem as discussões sobre o atual cenário econômico à luz da ideia desses dois grandes pensadores, que são representantes de duas das vertentes mais influentes da história do pensamento econômico, o Keynes e o Hayek. Eu gostaria então de chamar aqui para o palco o mediador Guilherme Fiuza, que é jornalista e colunista da revista Época. Os palestrantes para Keynes, Luiz Fernando de Paula, que é professor da UERJ e presidente da Associação Brasileira Keynesiana, e Jennifer Herman, que é PhD em Economia e professora da UFRJ. Os palestrantes para Hayek... Os palestrantes para Hayek é o Rodrigo Constantino, que tem MBA pela IBMEC, e é colunista do Caderno de Economia do Globo, e Roberto Castelo Branco, que tem PhD em Economia na Universidade de Chicago, e é diretor da área de Relações Internacionais da Vale. E, enfim,
Vai ser 1 hora aproximadamente de debate entre os 5 e depois a gente vai abrir para pergunta. Então, por favor, perguntem. Obrigada, hein, gente. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui nesse evento organizado pelo IBMEC e pela Virgínia, que eu conheci outro dia por e-mail e finalmente hoje nós vimos pessoalmente. É muito saudável uma iniciativa desse tipo, de uma pessoa jovem, quer dizer, de toda a instituição, dos estudantes, mas liderado por uma pessoa bastante jovem, já mostrando maturidade. E a livre iniciativa se manifesta aí no projeto da Virgínia. Ela é realmente uma pessoa radical porque me escolheu para mediar esse evento. Eu que sou quase tudo menos um mediador, né? Eu sou um provocador e um articulista que procura realmente tocar em algumas feridas. Estávamos conversando com o Rodrigo agora sobre a dificuldade, às vezes, que a opinião pública tende a assimilar algumas coisas que parecem bem simples, né? E isso, para mim, como jornalista, como escritor, eu acho que é o que mais me chama a atenção e o que mais me anima para um evento desse tipo, né? Quer dizer, é claro, a gente tem aqui os especialistas, os acadêmicos, que vão certamente acrescentar ao conhecimento de vocês, mas acho que a gente tem também o propósito do choque de consciência, que eu acho que é uma coisa que realmente está um pouquinho em falta. Eu tenho assim, a petulância de dizer que está um pouquinho em falta na opinião pública brasileira e mundial hoje, né? Quer dizer, a forma das pessoas discernirem sobre o que está acontecendo. E Keynes e Hayek, por exemplo, eu acho que podem, inclusive, estar sendo mal compreendidos e mal citados por conta desse tipo de problema. Então, acho que é interessante pensar, eu pelo menos penso, estou aqui pensando muito na nossa realidade prática, na vida no Brasil e no mundo em 2011, né? E as perspectivas, eu acho que tem uma série de desafios, uma série de dificuldades. E acho que esses dois pensadores, né, quer dizer, só para fazer assim uma cutucada inicial no assunto, eu acho que você pensar, Keynes e Hayek formularam suas ideias numa época que o planeta Terra não tinha 7 bilhões de pessoas morando nele, né? Então, de cara, isso já torna obrigatório uma série de adaptações ao que foi pensado, né? Eu, particularmente, volto a dizer, não sou um acadêmico, talvez nem um estudioso, sou um observador, um jornalista, mas tenho a forte impressão de que a questão populacional hoje é fundamental, e já estou falando nisso para provocar um pouco os especialistas, né? Acho que a questão populacional hoje é fundamental e é muito pouco discutida, né? Estou falando, inclusive, de controle de natalidade, que outro dia eu tive num debate organizado por umas instituições feministas e quase apanhei lá, porque falei de controle de natalidade, e é um tabu, as pessoas realmente não falam, porque em geral é identificado como uma tese reacionária, né? Você não quer que pobres nasçam, né? Mas não é isso, na verdade, realmente o crescimento se dá principalmente nas regiões mais pobres, né? Mas o fato é que você tem 7 bilhões de pessoas na Terra e, se eu não me engano, 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás, você tinha 6 bilhões, né? Então é um crescimento, você não pode falar em ecologia, desenvolvimento sustentável, não sei o que, você não pode falar de sustentabilidade sem falar de população, né? E o que está acontecendo na zona do euro, por exemplo, eu acho que não vejo tanto no debate essa questão, né? Evidentemente que você tem um crescimento populacional
muito grande. Você tem as regiões mais pobres produzindo mais gente e os imigrantes também querem seus direitos nos países. O estado de bem-estar foi para o brejo, porque não dá para atender todo mundo. Então, acho que isso é uma questão bem simples e que eu vejo um pouco ausente desse debate. E sobre a questão, né, da intervenção ou não do Estado, continua sendo um tema muito vivo e muito importante. Agora, cheio de mal-entendidos, né? Eu percebo hoje em dia. Aí vamos falar de Brasil, né? Fora aí o que a gente está vendo na zona do euro, quer dizer, provavelmente o fracasso de um projeto, né, de organização em comunidade, a meu ver artificial, mas eu também não estou aqui para palpitar, né? Eu sou apenas um mediador, mas a meu ver artificial, né? Desde a criação do euro, que eu intuía que aquilo era um negócio principalmente artificial, uma ideia boa, de boas intenções. O inferno está cheio, como a gente sabe. E acho que está realmente prestes a se desmanchar esse projeto. No Brasil, você tem mal-entendidos atrozes, né? Como, por exemplo, na crise de 2008, a marolinha, né? De 2008, você teve um entendimento que parece ter se cristalizado, né? E a mensagem dos políticos brasileiros foi muito essa, né? De que o que salvaria o Brasil e o que manteve o Brasil, de certa forma, fora do centro da crise, foram os gastos do Estado, né? E nessa época teve um monte de artigo, de gente até importante, academicamente falando, dizendo que era a volta do keynesianismo contra o neoliberalismo. Uma maior bobagem que eu acho que se pode dizer, porque o fato da boa situação do Brasil na travessia daquela crise não teve absolutamente nada a ver com gastos de Estado, né? Na verdade, teve a ver com a organização da economia anterior àquele período e também a organização do sistema financeiro, que inclusive, na época desse projeto, foi chamado de projeto neoliberal, né? E depois você teve ministro da Fazenda, né, que era ministro no governo anterior e continua ministro, fazendo apresentações supostamente acadêmicas, relacionando o crescimento do PIB com investimentos do PAC, né? Quer dizer, uma completa fraude intelectual, na minha opinião, né? Não há essa relação, não foi o PAC que salvou o Brasil, imagina, o PAC salvou o Brasil daquela crise. E bobagens desse tipo eu acho que são perpetradas por meu gosto, passam de uma maneira assim, muito impune, né? Pelo debate público. Então, podemos, acho que, começar o nosso bate-papo aqui. Não sei se a Virgínia sugere alguém para iniciar. Então vamos da esquerda para a direita, do Keynes para o Hayek. Eu acho que se houve algum probleminha na organização foi só esse. Eu diria que o resto está perfeito. O lado podia ter sido trocado para já adiantar a conversa, né? Inclusive, temos pouco tempo. Ó, começou a briga, começou a briga. O microfone funciona? Não? Não. Está sempre funcionando. Só falando as pernas. Aproxima o microfone da boca. Aproxima o microfone da boca. Alô, está? Alô, alô. Tá, você tem que chegar mais perto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão, né? Bom, já estou gastando meus 15 minutos, eu espero que vocês, aliás, que o mediador em particular, leve isso em conta, né? Perdi alguns segundos aqui. Segundos são fundamentais nesse caso, né? Virgínia, você trouxe as luvas da Jennifer? Não precisa.
precisa, não. Minhas armas são outras. É porque eu não tenho físico para isso. Não posso me arriscar nesse tipo de coisa. Bom, estou perdendo realmente tempo aqui. Eu quero começar, então, com um protesto pelos 15 minutos, que são muito pouco, para a gente falar alguma coisa séria sobre um assunto tão complexo. Espero me fazer entender no pouco tempo que me resta. Por favor, atendam esse telefone e desliguem. Bom, eu pensei em falar sobre esse momento em, digamos, seriam uns 4 ou 5 tópicos que me parecem fundamentais. Não sei se eu vou conseguir falar de todos nesses primeiros minutos, se não der a gente depois retoma com a discussão. Eu quero começar falando, uma das questões obrigatórias aqui, obviamente, é a visão de Keynes sobre o capitalismo. Depois eu acho que é importante a gente relembrar um pouco a visão de Keynes sobre as crises do capitalismo, que é uma sutileza aí. Nessa discussão é inevitável incluir, além de Keynes, Minsky, porque Minsky, acho que ele foi uma espécie de... devia ser médium, acho que ele psicografou um pouco Keynes 20 anos depois, e complementou de forma, assim, acho perfeita, algumas ideias de Keynes sobre as crises, e Minsky parece que fecha esse ciclo de uma forma assim, muito clara, que eu quero relembrar aqui um pouquinho. E depois, obviamente, falar um pouco sobre as crises atuais, e aí o plural, quando eu falo de crises, é proposital, porque eu entendo que existem 3 crises em curso de etiologias um pouco diferentes. A crise americana, a crise dos países centrais da zona do euro e a crise dos países periféricos da zona do euro. As crises, aliás, né? Quer dizer, elas estão em momentos, não só estão em momentos diferentes, como eu acho que elas têm etiologias diferentes, particularmente essa última, a dos países periféricos da zona do euro. E, finalmente, falar um pouco, isso eu não sei se vai dar tempo agora, mas a gente pode conversar depois, sobre a atuação e o evidente fracasso da atuação dos governos e de organismos internacionais, mas mais especificamente da União Europeia e do FMI, nessas crises, tanto na americana quanto nas que lhe seguiram. Bom, começando com o tema Keynes e o capitalismo. Nesse aspecto, eu acho que Keynes nutria um misto de entusiasmo e pessimismo em relação a esse sistema. E no que tange ao entusiasmo em particular, eu acho que a distância entre Keynes e Hayek é bem menor do que parece à primeira vista. Porque Keynes realmente era um admirador das liberdades individuais, né, da propriedade privada como forma de organização do sistema produtivo e da iniciativa privada, enfim. Né? Ele era um entusiasta mesmo do modo capitalista de produção. Né? Ao mesmo tempo, ele nutria um grande pessimismo em relação ao modo capitalista de produção. E aí, em Keynes, eu acho que existe uma certa inversão da causalidade liberal entre liberdades individuais e funcionamento dos sistemas de mercado, baseado em mercado. Né? Na visão liberal, as liberdades individuais é que garantem o bom funcionamento dos mercados. E na visão de Keynes, era o bom funcionamento do capitalismo que poderia garantir as liberdades individuais. E Keynes não via liberdade individual sem liberdade financeira. Para a liberdade financeira é necessário que se tenha renda. Para se ter renda é necessário que se tenha emprego. Para se ter emprego em economias de mercado é necessário ter Estado, na visão de Keynes. Isso porque nessas economias de mercado, a atividade econômica ela é motivada, né, por expectativas, ela tem uma motivação em parte objetiva, porque essas expectativas são em parte ancoradas em fatos passados, em cálculos, em análises objetivas baseadas em dados, e em grande parte são baseadas no que Keynes chamou de otimismo espontâneo, né, ou animal spirit, como ele também gostava de chamar. Keynes chegou a dizer, isso na própria teoria geral, que se dependesse apenas dos cálculos matemáticos, o capitalismo certamente não teria nem sido inventado. Nenhum investimento teria sido feito. Grande parte dos investimentos, na verdade, é ancorado nessa expectativa e nesse otimismo. E, nesse cenário, obviamente, há um frequente risco de frustração de expectativas. E aí entra um complemento fundamental de Minsky, que foi justamente o reconhecimento de que quando isso acontece, quando se frustram expectativas de renda que motivaram a atividade econômica, o investimento, etc., há também um problema objetivo
concreto por trás que é muito difícil de resolver, que é o endividamento que acompanha a atividade econômica. E nisso o Minsky foi bastante feliz, iluminado em perceber que, primeiro, não existe crescimento econômico sem endividamento em economias de mercado. E isso é mais verdade hoje em dia do que na época em que Minsky escreveu. Minsky escreveu isso nos anos 70, né? E hoje isso é mais claro ainda face à expansão dos sistemas financeiros, ao peso que os sistemas financeiros, que esse setor ganhou nas economias de mercado. Em segundo lugar, não existe crise financeira, evidentemente, sem endividamento. Então, na perspectiva keynesiana, toda crise financeira é o fim de um ciclo de crescimento com endividamento. Não necessariamente precisa ser assim. Essa é a boa notícia, né? Embora não exista crescimento sem endividamento, o lado ruim é que pode ocorrer o contrário. E, embora não existam crises sem endividamento, o lado bom é que também pode ocorrer o contrário. Não necessariamente crescimento com endividamento termina em crise. Então, existe uma sequência de fatos que precisa acontecer para que o crescimento desemboque em crise. E eu dividiria isso aí em 5 estágios, né? 4 ou 5 estágios que precisam ocorrer para levar a uma crise. O primeiro deles, evidentemente, é o otimismo espontâneo, a que Keynes se referia. Sem esse otimismo não há o crescimento e o endividamento que acabam dando origem, no final das contas, às crises. Um segundo estágio é a frustração dessas expectativas que motivaram esse crescimento e esse endividamento. Um terceiro estágio é a crise de crédito que surge a partir dessa frustração de expectativas. E aí há razões muito objetivas para isso. Frustração de expectativas, ela leva, se a gente leva em conta que existe um endividamento por trás do crescimento, ela leva à inadimplência, e a inadimplência força os bancos a reverem seus balanços, além de que instala uma crise de confiança entre os bancos. Então, normalmente, a essa frustração de expectativas se segue aí como primeiro estágio uma crise de crédito. Também, a partir de uma crise de crédito, não necessariamente se terá uma crise sistêmica como a que assistimos hoje em diversos países. Diversos países já passaram por crises de crédito que não viraram crises sistêmicas. Isso é fato, isso é histórico. Para que uma crise de crédito vire uma crise sistêmica, é necessário, foi assim na crise de 29, foi assim agora, é necessário que o sistema bancário seja capaz de contaminar o mercado de capitais. E esse é o quarto estágio, normalmente, de uma crise financeira sistêmica. É quando o mercado de capitais é atingido. E aí se instala a chamada deflação de ativos, que é aquele movimento de aumento da preferência por liquidez, de pânico mesmo dos investidores, em que todos são vendedores de ativos ao mesmo tempo. E os preços, naturalmente, despencam. O quinto estágio, esse é inevitável se o quarto acontece, se todos os outros aconteceram, é a recessão. E é claro perceber que nas crises atuais, mais particularmente no caso americano, os Estados Unidos passaram por todas essas fases. Começando em 2000, na primeira delas, entre 2000 e 2005 foi a fase do crescimento com endividamento, no caso americano, com forte crescimento do crédito imobiliário em particular, e se seguiram dali frustração de expectativas, inadimplência, contaminação dos mercados, etc. Bom, isso seria uma etiologia, um passo a passo de qualquer crise, que no caso americano acho que se enquadra perfeitamente, porque os Estados Unidos têm a crise mãe, foi a crise que deu origem a uma crise sistêmica. Nos outros casos, a gente pensa no caso dos países da zona do euro, eles já entraram nesse processo aí no meio, em alguma etapa intermediária, alguns deles. Particularmente os países periféricos da zona do euro. Esses pegaram o bonde andando realmente, enfim, já caíram do bonde, pegaram o bonde andando muito rápido e caíram do bonde e estão tentando levantar. Nas crises atuais, o que a gente pode identificar como especificidades atuais? Tem uma primeira especificidade que aí é geral, pega todos os casos, que é o fato de que, justamente, que Minsky, quando pensou sobre crises financeiras, enfim, Keynes mais ainda, falando em outra época, mas Minsky estava olhando os sistemas financeiros dos anos 70 ainda, que eram sistemas financeiros bastante segmentados. E a segmentação importante aqui é justamente essa que eu mencionei aí entre o terceiro e o quarto estágio de uma crise,
que é a segmentação entre o mercado bancário de um lado, o mercado de capitais do outro. Aqui, o grande problema, com certeza, reside no mercado de capitais. Não que o mercado de capitais seja ofensivo ou enfim, pernicioso ao capitalismo, muito pelo contrário. É extremamente importante nas fases de crescimento, é extremamente importante, em particular, para investimento, para financiar investimentos, para que os países tenham fontes de financiamento de longo prazo, mas ele também é o ventilador que espalha a crise quando ela começa em algum cantinho do sistema bancário. E é justamente esse vínculo que não existia até os anos 80, mais ou menos, na maior parte dos países, porque a regulamentação financeira separava claramente atividades de instituições financeiras no segmento bancário e no segmento do mercado de capitais. Isso não tornava os sistemas financeiros imunes à crise, mas realmente permitiu que o mundo assistisse a duas grandes crises, inclusive iniciadas no setor imobiliário, sem que essas virassem crises sistêmicas, como nós temos hoje. E aqui eu estou me referindo basicamente à crise do sistema do crédito imobiliário americano, nos anos 70, durou 20 anos, durou dos anos 70 aos anos 80, vários bancos de poupança faliram efetivamente, mas isso não paralisou sequer a economia americana, muito menos a economia do resto do mundo. E também houve a crise, mais recentemente, a crise do setor imobiliário japonês, que virou uma grande crise bancária, virou recessão, no caso do Japão, mas virou recessão no Japão. O mundo assistiu, estupefato, à crise japonesa, mas realmente não foi arrastado por ela. O que há de diferente nessas crises atuais, na crise americana atual? O que eu identifico aqui como diferente é exatamente o peso do mercado de capitais nessa crise, mais especificamente o peso do mercado de capitais no financiamento do crescimento que precedeu a estoura da bolha, que precedeu a crise. Por conta disso, esse peso do mercado de capitais fez com que esses estágios todos que eu mencionei aqui, eles ocorressem muito rápido, na verdade, garantiu a ocorrência de todos eles. E isso é fruto, eu reporto isso a um fator aí estrutural que permeia todas essas economias atingidas por crise, e mesmo as não atingidas como a brasileira. Enfim, que a gente pode discutir depois, no caso do Brasil. Mas que é justamente o fato de que esses países passaram por uma política longa de liberalização financeira que deu nisso, cujo foco era justamente eliminar barreiras, tanto entre segmentos de mercado dentro de um mesmo país, quanto entre países. A política de liberalização financeira ela foi pautada pela liberalização dos segmentos de mercado e pela abertura financeira. Isso pode ser muito bom nas fases de crescimento, mas para keynesianos, por exemplo, que consideram que o risco de falhas de previsão está sempre presente e que se as falhas de previsão realmente se confirmam, as consequências podem ser muito graves. Keynesianos normalmente veem o modelo de liberalização financeira com muito temor, até sendo um pouco macabro aqui, mas keynesianos, quando veem essas crises, em geral, pensam quietinhos em casa. Eu já sabia, porque isso aconteceu com as crises dos países emergentes, economias emergentes, na década de 90, e aconteceu agora. Eu acho que nenhum keynesiano foi surpreendido por essas crises. Os keynesianos podem ser surpreendidos nos números em si, qual é a próxima bola da vez, e depende, claro, do conhecimento que se tem sobre os dados, sobre o endividamento de cada país e sobre o endividamento de cada sistema financeiro em particular. Mas a crise em si, ela está contratada no modelo de liberalização financeira na visão keynesiana. Ela é quase que inevitável. Então, enfim, tem essa especificidade momentânea, mas o fato é que também em cada uma dessas três crises, cada uma tem as suas especificidades. A gente sempre vai encontrar numa crise um conjunto de fatores estruturais e um conjunto de fatores conjunturais. Como eu mencionei aqui, aqueles 5 estágios, eles não são líquidos e certos. Uma série de medidas podem ser tomadas em tempo hábil
para que não se passe de um estágio ao outro. Então, o momento em que nós vivemos, quer dizer, o fato da crise americana ter vazado para os países centrais da zona do euro e ter atingido também os países periféricos da zona do euro, já demonstra que essas medidas ou não foram na direção certa ou não foram suficientes. Enfim, então, isso nos remete um pouco daquela discussão que eu estava mencionando aqui como última, que eu gostaria de fazer, que é falar um pouco sobre a atuação dos governos e organismos internacionais nessas crises. Mas antes eu quero só pontuar aqui alguns fatores estruturais e conjunturais que estão por trás de cada uma dessas três crises. Faz essa conclusão, então. Tá, estou concluindo. Primeiro, em todos os casos, o fator estrutural comum é a liberalização financeira. Todos esses países passaram por políticas de liberalização financeira entre os anos 80 e 90. No caso americano, esse é certamente o principal fator estrutural, e aí há outras razões conjunturais que normalmente estão associadas à ação ou à inação, a ação errada do governo ou à inação do governo. No caso americano, um fator importante certamente foi a demora em reconhecer a gravidade do problema, a gravidade da crise. Mais especificamente, entre 2006 e 2007, o Fed se mostrou muito mais, o Banco Central americano se mostrou muito mais preocupado com a inflação do que com a crise, com o endividamento. Isso fez com que a economia americana passasse por um ciclo de aumento de taxas de juros entre 2004 e 2007, por exemplo, que com certeza agravou o problema. O fator estrutural é que boa parte dos contratos subprime, na verdade acho que todos eles, já previam aumento de juros. Então, independente da política do Banco Central, aquela segunda fase lá da frustração das expectativas certamente chegaria para esse grupo, mas quanto ao contágio que a crise americana acabou tendo, a crise bancária americana acabou tendo para o mercado de capitais americano e para outros países, quer dizer, no caso do mercado de capitais era inevitável, porque o governo não tinha muito o que fazer, dada a liberalização financeira anterior. Isso porque aquele estágio lá da deflação de ativos acaba sendo um dos primeiros, quando boa parte dos financiamentos, na verdade, estão também já vinculados ao mercado de capitais, como foi o caso ali do subprime. 90% ou quase 100% daqueles créditos estavam securitizados. Então, quando a inadimplência começou no mercado bancário, quase que imediatamente os preços começam a sofrer no mercado de capitais. Então, houve uma certa demora, no caso dos Estados Unidos, em reconhecer esse problema. Em segundo lugar, houve aí, eu acho que um erro de gestão mesmo, um erro não sei até que ponto de diagnóstico de gestão, no caso americano, em que o primeiro socorro americano, o Tesouro Nacional em particular, acabou sendo um pouco mais de política monetária do que de política fiscal. O Tesouro americano fez política monetária em vez de fazer política fiscal, porque boa parte do primeiro socorro que foi aprovado, na verdade, era direcionado aos bancos. Então, na verdade, o Tesouro Nacional não está fazendo nada diferente do que o Banco Central já tinha feito, já tinha dado errado, entre 2008 e 2009. Então, não sei até que ponto que foi uma dificuldade aí de diagnóstico ou por pressões políticas, simplesmente. Então, houve, com certeza, dificuldade dos Estados Unidos de lidar com esse problema. E aí é claro que, num mundo liberalizado, quanto mais tempo leva um país central e gigantesco como o americano no cenário econômico mundial, a conter uma crise, maior a probabilidade de que ela se espalhe para todos os outros. No caso dos países da zona do euro, um fator estrutural fundamental, que até já conversávamos um pouco ali no banco, juro que eu estou finalizando, a própria presença da União Monetária Europeia. Não vou me detalhar sobre isso, mas enfim, o fato desses países estarem em processo de união monetária, e particularmente os países periféricos, estarem numa posição bastante subordinada, bastante fragilizada já na União Europeia, fez com que eles fossem mais rapidamente arrebatados pela crise. E, finalmente, só no caso da zona do euro,
aí sim eu acho que é um erro grave de diagnóstico, de atuação do Estado e dos organismos internacionais, que é o fato de que o remédio, ao contrário do caso americano, que foi política monetária e fiscal expansiva, no caso da zona do euro, como certamente todos vocês sabem, o remédio que está sendo aplicado é a restrição fiscal, né, e uma política monetária reticente. O que, enfim, numa perspectiva keynesiana, é o caminho mais curto para a recessão, né, para o prolongamento e aprofundamento da crise. Já que nessa perspectiva não se sai de uma crise financeira sem a retomada do crescimento. Bom, vou parar por aqui para não tomar o tempo dos meus colegas, a gente volta a discutir. Ótimo. Obrigado, Jennifer. Acho que eu vou passar para o Rodrigo Constantino agora. Já temos aqui, né, enfim, muito rica a exposição, mas acho que o aspecto do diagnóstico da falta de regulação do sistema financeiro, né, principalmente como um favorecedor dessa crise, eu acho que é um ponto bem claro que você coloca e pode talvez servir para você como mote para a tua exposição. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Realmente é uma tarefa inglória, em 15 minutos, tentar explicar a crise mundial. Eu vou tentar focar de forma muito sucinta na TASE, na teoria austríaca de ciclo econômico, que eu acho que, explicando ela de forma bem resumida, são todas muito parecidas, então acredito que ficará claro o que está por trás dessas crises que estamos vendo agora. E é difícil em 15 minutos falar, mas me chamou a atenção na excelente apresentação da Jennifer a quase ausência do termo Banco Central. A única vez que ele foi mencionado, inclusive o Federal Reserve, foi para falar dele subindo a taxa de juros como catalisador da crise. E eu gostaria de focar justamente nos bancos centrais como grandes criadores de bolhas, né, antes dos problemas. Preciso lembrar que empresários vão sempre errar suas expectativas e suas previsões, só que de forma isolada. Quando todos estão errando de forma sistemática em conjunto, algum fator exógeno deve estar acontecendo para explicar isso. E aí é que entra justamente a teoria austríaca de ciclo econômico para falar do conceito de taxa natural de juros, conceito levantado por Wicksell. O que seria isso, né? Presume-se que no modelo capitalista o preço do capital tem alguma relevância. E como todos os outros preços numa economia livre de mercado, eles têm uma função primordial, que é levar informação aos agentes tomadores de decisão, tanto do lado de oferta como demanda. E quando você entra manipulando esse fundamental preço de uma economia capitalista, que é o próprio preço do dinheiro no tempo, você gera distorções que produzem esse tipo de problema sistemático que a gente vê de tempos em tempos, gerando os famosos boom and bust. Então, imagina que o preço de uma banana de equilíbrio no mercado, ele vai ser setado de acordo com a oferta e demanda do mundo inteiro por banana. É uma coisa complexa, não é tão simples assim, 3 ou 4 burocratas numa sala reunida determinarem qual seria o preço adequado. Aliás, a gente tem um exemplo muito claro de quem tentou fazer esse tipo de planejamento central, que foi a União Soviética, com a sua Gosplan, que tentava, com modelos complexos de econometria, decidir o preço de 30 mil produtos na economia. Pois bem, é exatamente isso que as economias modernas ditas liberais fazem. Tecnocratas reunidos numa sala suntuosa decidem qual é o preço justo da taxa de juros numa economia, né, com uma famosa arrogância fatal que chamava a atenção Hayek. E como naturalmente a tendência deles é jogar esse preço para baixo, né, porque eles têm um interesse em estar estimulando a economia no curto prazo, e também porque a palavra recessão passou a ser uma palavra assustadora, né, uma pecaminosa hoje em dia, naturalmente eles vão tender a errar então por excesso de afrouxamento monetário. E isso vai gerar então o quê? Vai gerar a impressão para os tomadores de decisão de que há mais oferta de capital, de poupança naquela economia do que há de fato. Para os economistas austríacos existe claramente um trade-off entre consumo e poupança, né? E a gente gosta sempre de fazer a análise bottom-up, né? Como fica bem claro no videozinho que a gente viu, contra a visão top-down de agregados o tempo todo keynesiana. Inclusive eu tenho um livro sobre a escola austríaca chamado Economia do Indivíduo.
Quando a gente vai imaginar um Robinson Crusoe, um Sexta-feira numa ilha, isso fica mais claro, né, esse conceito. Para ele conseguir aumentar o investimento, ele precisa reduzir um pouco o consumo, né? Imagina que ele vai ter que pescar um pouco menos para construir uma rede e aí amanhã ter mais produtividade na pescaria. Quando você consegue gerar a ilusão de que há mais poupança disponível no mercado, você consegue fazer aquela curva de fronteira eficiente de produção dar um salto artificial e faz com que poupança e consumo cresçam concomitantemente. É uma maravilha isso, né? Você não precisa encarar esse triste trade-off, essa dura realidade da vida, de que você precisa deixar de consumir um pouco hoje para ter mais recursos disponíveis para investimento produtivo. O Mises, grande economista austríaco, faz uma analogia interessante, que essa manipulação da taxa de juros, que faz com que tenha a sensação de mais oferta de capital que não foi poupado na economia, é análogo a um sujeito que vai construir uma casa e toma como base aquele preço de mercado manipulado e projeta então uma casa de 6 cômodos, porque ele acha que vai ter tijolo disponível para aqueles 6 cômodos. Quando todo mundo começa a errar em conjunto e projeta casas com mais cômodos, obviamente vai chegar algum momento na frente que faltará tijolos, porque não houve poupança efetiva de tijolo naquela economia. Quando isso acontece, qual é a postura da escola austríaca? Deixa o quanto antes essa realidade vir à tona para que as pessoas possam ajustar de acordo com isso, com essa nova informação. Então o sujeito vai ter que encarar que errou nas suas projeções otimistas e vai ter que talvez fazer uma casa de 3 cômodos. Qual é a solução do mainstream keynesiano, né? Imprimir mais tijolo de papel, e aí causa a impressão de que tem mais oferta de tijolo sim naquela economia e você pode continuar com os seus projetos irrealistas de 6 cômodos na sua casa. Na nossa concepção, isso vai apenas agravar o problema, vai evitar uma recessão de curto prazo para gerar um problema muito maior à frente. Fazendo uma outra analogia, é algo como um sujeito um tanto eufórico de forma artificial, ali com injeção de liquidez, leia-se bebida alcoólica, e acaba aquela bebida, começa a sentir os efeitos de uma ressaca iminente, e o Banco Central arromba a porta do bar e oferece mais uma rodada grátis para todo mundo. Você consegue, com essas visões de curtíssimo prazo, né, sempre olhando de forma míope para a economia, você consegue de fato fugir da tal recessão, que para os austríacos nada mais repito, do que um ajuste natural, necessário, até mesmo saudável para limpar os excessos do organismo. Mas quando você consegue fazer isso, você não tem isso impunemente, obviamente. Você vai gerar eventualmente uma ressaca muito maior à frente, quiçá uma cirrose hepática. Então, o problema que os austríacos olham do ponto de vista keynesiano é sempre esse foco obsessivo na tal demanda agregada, né? Faltou demanda agregada para justificar tantos investimentos improdutivos. E isso é uma falácia da composição, na nossa opinião, né? Voltando à historinha do indivíduo, eu desafio alguém na plateia a dizer que sua demanda é limitada. A minha, por exemplo, não é limitada. Eu gostaria de ter um helicóptero, 2 jatinhos e uma ilha. Se eu não posso ir ao mercado comprar esse tipo de produto ou me endividar para ter isso, obviamente de acordo com uma restrição orçamentária realista da minha produtividade no mercado e o que eu ganho de salário ou tendo a ter expectativas para ganhar à frente. Então, nós não podemos fugir desses dados da realidade achando que vamos, então, produzir mais demanda agregada de forma artificial, leia-se governo gastando. O governo só tem 3 fontes de arrecadação: impostos, emissão de dívida, que enxuga a própria poupança do mercado, crowding out, ou então inflação, né, impressão de moeda. É curioso que se qualquer um aqui tivesse uma maquininha de imprimir reais em casa, seria taxado automaticamente de falsificador e iria para a cadeia. Mas quando é o Banco Central que pode fazer isso sem limite, né, imprimir 2 trilhões de dólares e produzir out of thin air riqueza, né, entre aspas, isso não é riqueza, isso é pedaço de papel, as pessoas acham que isso vai gerar, então, uma cadeia da felicidade, onde o rabo vai balançar o cachorro, e não o contrário. Porque você vai gerar, então, um efeito de riqueza artificial, as pessoas vão consumir mais, e aí vai ter mais demanda agregada, e as pessoas vão investir mais. Quer dizer,
está colocando a carroça na frente dos bois. O próprio Keynes ficou com uma frase conhecida, né, que no longo prazo estaremos todos mortos. Essa visão keynesiana para os austríacos ela é demasiadamente curto-prazista, míope. Né? O problema é que o longo prazo ele eventualmente chega, e chega cobrando juros e correções monetárias. Né? É preciso lembrar que um dos mais famosos keynesianos hoje em dia, um tanto caricato, Paul Krugman, ele chegou a pedir oficialmente num artigo uma bolha imobiliária para curar a bolha da internet. Ele teve o que ele pediu. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. E agora ele está pedindo mais e mais bolhas para curar a bolha que estourou, que ele ajudou a defender a sua criação. Até mesmo num recente artigo e comentário, ele falou que seria saudável até mesmo investimentos estatais para se precaver contra uma invasão alienígena. A famosa ideia de Keynes de que vale a pena o governo gastar dinheiro, nem que seja para cavar e tampar buracos, porque isso geraria demanda agregada e pleno emprego. Ora, para os austríacos, desvio de recursos escassos para a construção de coisas que vão se afundar no meio do oceano, né, isso não pode ser eficiente para gerar prosperidade em lugar algum. Esse efeito riqueza que uma guerra gera é o efeito riqueza que um furacão gera, que a destruição gera. Isso é balela. Isso foi refutado em 1850 por Bastiat, um economista francês que falava da falácia das janelas quebradas. Quando você quebra uma janela, isso vai gerar emprego e renda, porque o sujeito que produz janelas e vidro vai ter mais riqueza e renda. Qual é a grande falácia disso? É a visão míope. É não ver aquilo, é não enxergar além daquilo, aquilo que não se vê, que ele falava, né? Que é o desvio desse recurso para outras coisas mais produtivas que estariam sendo feitas. Além disso, eu não vou entrar muito nesse detalhe, é um pouco mais técnico e complexo, mas esse foco obsessivo em dados agregados ignora a heterogeneidade do capital, né, a complexidade de uma economia moderna, industrial. Isso tem um austríaco chamado Lachmann que falava muito bem disso. Você não realoca capital dessa forma tão simples como os modelos econométricos tendem a supor. Uma fábrica de aço, uma máquina industrial feita para cortar biscoitos, são coisas complexas, tailor-made, ad hoc, feitas para certos usos específicos. Isso não é uma coisa que você transmuta de um lugar ao outro, assim como o próprio capital humano não é tão simples assim você realocar. Então, esse foco obsessivo em dados agregados, ele ignora, além de tudo, essa complexidade da microeconomia, né, da análise bottom-up, o foco no indivíduo para cima. Tem também a questão dos triângulos hayekianos, os famosos triângulos hayekianos. Quando os bancos centrais manipulam essas taxas de juros, eles, além de tudo, geram distorções na estrutura de capital de uma economia e fazem com que o duration dessa economia seja alongado. Tentando explicar de forma muito sucinta, aqueles investimentos que demandam mais capital e mais prazo, eles tendem a ser justificados quando a taxa de juros é artificialmente reduzida, em compensação ao que não seria se fosse a taxa de equilíbrio ou a taxa natural de uma economia livre. Né? Então, uma produção de um navio que demora 2 ou 3 anos, esse tipo de coisa, ele é incentivado mais do que proporcionalmente ao consumo ou a outras atividades, quando tem essa manipulação de taxa de juros. Isso, na hora que vem o crash, na hora que vem o estouro da bolha por falta de recursos para sustentar aquelas tomadas de decisões todas irrealistas lá atrás, por conta da influência artificial dos bancos centrais, vai ser mais doloroso ainda, óbvio. Você teve investimentos produtivos numa cadeia mais de longo prazo ainda, que não vai ter onde se pagar. São os famosos malinvestments, que chamavam a escola austríaca, que são essas má alocações de capital, graças à influência do Banco Central, repito. E a inflação, muitas vezes, demora a aparecer nesse processo, justamente porque a bolha está sendo criada aqui nas indústrias intensivas em capital. Então, a Vale do Rio Doce, por exemplo, aqui do meu colega, vai ganhar rios de dinheiro, porque o minério de ferro vai ser mais demandado, e isso não vai aparecer nos índices de inflação que os bancos centrais seguem, muito enviesados em relação ao consumo final. Né? Basta pensar de uma forma mais simples, voltando à história do falsificador de moeda. Se cada um de nós aqui tivermos
máquina de falsificar dinheiro em casa e imprimirmos R$1.000 e formos no Pão de Açúcar gastar, isso vai demorar a bater na inflação, nos agregados monetários finais. Quando chegar lá nos preços finais, aí sim vai ter um efeito de transferência de riqueza. Aquele último sujeito que teve acesso a esse recurso vai chegar lá e descobrir que os preços estão maiores. Então, além de tudo, a inflação, que é um processo deliberado político de governo e Banco Central, ele, além de tudo, tem um efeito de transferência de riqueza muito sério. Ele favorece os amigos do rei no início, né, as indústrias bélicas, quando tem essa demanda por mais gasto fiscal para atiçar a economia, isso transfere riqueza dos mais pobres para essas indústrias intensivas em capital ou beneficiadas pelo governo e pelo gasto estatal. Por fim, nessa rápida síntese da Tassi, né, da teoria austríaca, os keynesianos falam muito também em animal spirits, né? Faltou ali o famoso espírito animal dos empresários para continuar investindo. E também eu vejo isso como uma falácia. Eu atuo no mercado financeiro desde 97 e eu sinto na pele isso, né? Quer dizer, quando os keynesianos muitas vezes coçam a cabeça, né? Todos os programas de estímulos trilionários que foram feitos e, poxa, os empresários não querem investir, o que está acontecendo? É muito simples, né? As pessoas não são idiotas, as pessoas têm uma certa noção de que como o governo não produz riqueza,